Sejam bem-vindos à nossa live, onde estudaremos o capítulo 9, Como usar a força de vontade, do livro A Ciência de Ficar Rico. No dia de hoje, iremos tratar sobre assuntos muito polêmicos, então se você está assistindo a gravação dessa live no IGTV, eu quero muito saber o que você achou dela. Já curte ela aqui embaixo, deixa seu comentário, que eu quero saber a sua opinião, tá? Então, no dia de hoje, vamos complementar várias coisas que estamos falando todos esses dias. E a live de hoje promete, hein? A live de hoje promete porque tem polêmica. Tem polêmica das grandes, pesadíssimas. E eu só vou falar a polêmica da live de hoje se você clicar no aviãozinho agora e enviar para o maior número de pessoas. Porque polêmica só presta se for grande, tá bom? Brincadeira. A polêmica, na verdade, é porque você possui uma crença diferente do que é a verdade. E na live de hoje, nós iremos quebrar tudo isso, ok? Como usar a força de vontade? Já vem na sua mente que você tem que fazer um monte de coisa, braçal, e fazer um movimento para entusiasmar todo mundo ao teu redor para fazer esse movimento braçal também. Ou então convencer pessoas através da mente a se unirem junto com você, rumo ao grande ideal e não sei o que, e fazer acontecer e fazer um monte de coisa. Mas você só precisa fazer uma coisa para usar a força de vontade. E eu vou te contar no final da live, porque o autor só revela isso no final do capítulo, ok? Então, se você que está chegando agora na live, ou você que está assistindo a gravação, envia para os seus amigos, porque a polêmica da live de hoje é grande e quando eu falar polêmica eu quero saber de você se faz sentido ou não faz sentido, tá? Então o que o autor diz de cara? Ele diz que você jamais, em hipótese alguma, deve usar a sua força de vontade de maneira física ou mental sobre outras pessoas. Isso é escravidão. O que significa isso, Suene? É você usar a força física para forçar uma pessoa para fazer algo por você. Quer um exemplo bem simples? Pega no braço da pessoa assim, vem aqui fazer isso aqui para mim. Tá forçando. Ou a mente. Você vê a pessoa, vê que ela tem algumas dificuldades, por exemplo, algumas crenças, né, emocionais, de cunho emocional inclusive, e você manipula essa pessoa utilizando-se, fazendo uso de má fé desses, vamos chamar de defeito, desses pontos aí que você encontrou nessa pessoa. De modo tal que você domine a mente dela e ela faça o que você quiser. Isso também é escravidão. E o autor diz que utilizar dessas duas ferramentas para tentar construir a riqueza é a pior coisa que você pode fazer. Então, usar a força de vontade não é você impor sobre os outros a força de vontade ou fazer com que eles utilizem essa força de vontade física ou mental a teu favor. Você não tem direito a fazer isso. E aqui ele chama a atenção para um fato muito interessante, porque isso aconteceu comigo, inclusive, quando nós descobrimos a receita de conseguir acessar a abundância, acessar a riqueza, acessar a prosperidade e co-criar na vida tudo que a gente quer, a sua tendência é você querer fazer, você desejar que todo mundo ao teu redor, em especial as pessoas que você ama, façam a mesma coisa, tenham acesso ao mesmo ensinamento, tenham acesso ao mesmo conhecimento e usem a mesma ferramenta. Faz sentido isso para você? Se faz sentido isso para você, comenta aqui embaixo para eu saber. Comenta aqui nos comentários. Diz faz sentido, nossa, Suene, faz total sentido ou não faz sentido. Eu quero saber de você, o que é que você acha, tá? Então ele diz que você não tem direito sobre isso. E mais, você não sabe. Você não sabe o que é bom ou ruim para a pessoa. Você não tem esse poder. Então, o que você tem que fazer é simplesmente deixar nas mãos da inteligência infinita, deixar nas mãos da substância amorfa, da fonte de sabedoria de Deus, do universo, tá? Chame como você bem entender.
ele diz assim, ó, você não sabe o que é bom para a pessoa. Eu sei que às vezes você vê uma pessoa no fundo do poço, se afundando ainda mais naquele poço, e você quer tirar ela dali, você sabe que para tirar ela dali, ela precisa acessar determinados conhecimentos, mas ela não quer. Ela quer ficar presa às crenças dela. E isso é do livre-arbítrio dela, ou talvez ela precise viver o fundo do poço. Ela precise colocar o joelho no chão, ralar o joelho, sabe? Para poder aprender o que ela precisa aprender. Na minha jornada, muitas pessoas tentaram me despertar. E eu, não sei o que, sai daqui, né? Da mesma forma como eu fiz com algumas pessoas. Olha esse conhecimento aqui, olha esse ensinamento, cientista tal tá falando tal coisa, não sei o quê. E as pessoas, não, isso é mentira, isso é balela pra boi dormir, não. Mas eu precisei viver o que eu vivi, né? Quando eu era pequena, meu pai falava muito que eu parecia com São Tomé, eu tinha que ver para crer. Eu cresci ouvindo isso, né? E de fato, até hoje, se uma coisa não faz sentido para mim, eu não faço. Não faço mesmo. E não mudo a roupa para mudar a rota. Se não fizer sentido para mim, eu não faço. E quando para de fazer sentido, eu deixo de fazer também. Não tenho nenhum problema em assumir qualquer tipo de erro ou qualquer tipo de equívoco da minha parte. E isso não fazia sentido para mim, né? Mas hoje faz por quê? Porque eu vivi, eu ralei meu joelho, eu bati a minha cabeça na parede, eu sofri. E foi pondo tudo isso em prática que eu consegui virar o jogo. E é por isso que eu estou aqui compartilhando isso com vocês. Então eu te convido agora, eu vou também chamar meus amigos. Chame aí os seus amigos. Chame aí todos os seus amigos para essa nossa live. Para preencher ela de gente que vai acessar a abundância hoje. Entender ainda mais sobre a ciência de ficar rico, tá? Bora lá. Deixa eu chamar todo mundo. Bora então, vamos voltar aqui. Se você clicou no aviãozinho e enviou para um amigo seu, digita aqui embaixo, eu. Porque é importante a gente compartilhar o que é bom. Apesar de que a gente não sabe se é bom para eles ou não, a gente divulga. Se tocar, beleza. Se não tocar, paciência, né? Então ele diz claramente que não há a mínima necessidade de você aplicar o poder da força à mente ou no aspecto físico. Você só precisa confiar. Confiar. E aqui eu trago para você um exemplo bíblico de Abraão. Abraão, ele era estéril, a mulher dele também era estéril. Eles já estavam lá na casa dos 100 anos, que Deus apareceu para Abraão e falou assim, Abraão, o nome dele era Abrão, né? Abraão, a partir de hoje você vai se chamar Abraão e eu vou te fazer ser o pai de todas as nações. Aí, eu acho que Abraão deve ter olhado assim pra ele, tipo, como assim, Deus, eu não tenho filho? Como é que eu vou ser pai de todas as nações? Mas Abraão acreditou no que Deus estava falando pra ele. A esposa dele acreditou mais ou menos, porque na Bíblia fala que ela riu. Ela riu na hora que Abraão chegou em casa contando isso pra ela. E o anjo estava junto com Abraão e falou, ei, Sara, não é pra rir não, tá, querida? É pra você acreditar no Senhor. Beleza. Abraão pegou a promessa que Deus tinha dado para ele, a esposa de Abraão por osmose também. Passou 1 ano, 2 anos, alguns anos, nada de Abraão ter filho. Que Deus tinha feito uma promessa para ele. Você vai ser o pai de todas as nações e você vai ser pai sim. E aí a esposa de Abraão começou a duvidar da promessa de Deus. E ela começou a usar a força mental e física também. O que ela fez? Ela induziu Abraão a ter relações com a escrava para poder ter um filho, né? Ele teve relações com a escrava e aí levou uma chamada de atenção de Deus. Deus falou, meu filho, eu não falei para você que eu ia te fazer pai de todas as nações? Por que você não acredita em mim? Espera que a substância amorfa tá trabalhando, meu querido. Tenha calma, não venha melar com os meus planos, não.
Aí Abraão, eita, levou chamada na chincha, recuou, mas já tinha usado da força, da razão, né? E física também. Eis que alguns anos depois, Sara, que era estéril, engravida de Abraão, do filho primogênito de Abraão, o qual iria ser o que iria perpetuar e fazer de Abraão o pai de todas as nações. Demorou alguns anos? Demorou, mas Deus realizou na vida dele o que ele tinha prometido. Moral da história. Se você tem um sonho no teu coração, já falei em outras lives, se você tem um sonho no teu coração, por mais impossível que pareça, acredite, tenha fé que o Criador vai te trazer em algum momento aquilo ali. Não precisa você ficar se preocupando, não precisa você ficar buscando N formas físicas ou racionais de realizar aquilo na tua vida, não. O teu trabalho não é esse. O teu trabalho não é esse. Escreve aqui, ó. O meu trabalho não é esse. Eu só preciso definir, ter fé e acreditar que vai acontecer. Quem entendeu, escreve aqui nos comentários para mim. O meu trabalho não é esse. Ou seja, você não precisa entender o como aquilo vai acontecer. Nem se preocupar com isso. Você só precisa definir. Colocar o teu propósito e acreditar. E ter fé naquilo, tá? Mas aí, onde é que entra a tal da boa vontade? Da boa vontade, não. Da força de vontade. Bem, a força de vontade é aquele assunto polêmico que eu falei que está no final do capítulo. E antes da polêmica, continue aí, ó. Continue aí enviando para todo mundo, porque o babado vai ser grande hoje. O babado vai ser grande, eu quero ver vocês interagindo comigo, tá? Ele fala que se você tentar usar da sua força mental ou física para tentar realizar aquilo ali, achando que é uma força de vontade, você vai malograr os seus propósitos. Ele diz aqui que o que acontece quando você faz isso? É como se você definiu, vamos supor que eu quero essa garrafa, né? Eu quero essa garrafa. Eu monto a imagem na minha mente dessa garrafa. Eu tenho fé que ela vai chegar até mim. Eu envio para a substância amorfa. A substância amorfa lá está trabalhando aqui. Está trabalhando para trazer para a minha vida essa garrafa. Está trabalhando. Se eu tiver dúvida, descrença. Ele fala bem aqui. Se eu tiver dúvida, descrença. Ou tentar, né? Porque ainda não materializou na minha vida. Ou tentar de alguma forma conseguir ela por qualquer outro meio usando a força mental e física sobre outras pessoas, eu vou parar o processo de materialização daquela coisa. Como é que funciona isso na prática, Suene? Vamos voltar aqui pro exemplo da garrafa. É isso que eu quero, eu não tenho, mas eu tenho um modelo do que eu quero. Enviei para a substância amorfa. Tá lá. Certeza, estou vivendo como se fosse realidade. Passou um dia, 2 dias, uma semana, nada da garrafa chegar até mim. 1 mês, 2 meses, nada da garrafa chegar até mim. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. O Wi-Fi não está funcionando. Dúvida, preocupação, descrença. Quando eu faço isso, a garrafa podia estar até aqui, ó, quase entrando no meu campo. Quando eu faço descrença ou dúvida, a garrafa faz isso, ó. Desaparece. Ele diz que eu freio, ou eu paro, ou eu apago todo o trabalho da substância amorfa quando eu tenho dúvida. Ou então, a garrafa pode estar até aqui, ó. Se eu for usar da minha força física ou mental para manipular outras pessoas, para trazer a garrafa para mim, ela fica presa aqui, ó. Ela fica presa. E aqui eu tô aqui me movimentando, fulano, tem uma garrafa lá no Japão, compra ela para mim. Ela não vem. Por quê? Eu estou tentando usar a minha força. E não estou deixando a força da substância amorfa atuar. Porque eu não confiei. Se eu tivesse confiado, eu tava de boas aqui, tranquilo, só esperando ela chegar. Tá fazendo sentido para vocês? Pra quem tá fazendo sentido, escreve aqui nos comentários. Tá fazendo sentido. Clareou a vida. Escreve assim, ó. Clareou a vida. Aí eu vou entender que você pegou aí a ideia. Então, qual é a força de vontade que você tem que fazer?
A força de vontade é justamente procurar focar no pensamento positivo. Procurar focar na crença na substância amorfa, na fé daquilo que você pediu, que vai ser teu, que vai se materializar como sendo teu. É essa a força de vontade que você precisa ter. Usando só em você, só com você, só para você. Não deixe, ele fala que aqui dentro é a tua casa. Não deixe que isso saia. Quando sai de você e tenta exercer força sobre outras pessoas, você perde tudo aquilo que você poderia ter ganho pelo simples fato de você ter duvidado. E quando se fala de enriquecer, agora a gente vai entrar na parte polêmica. Tchan, 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 tchan. Vai entrar na parte polêmica. Eu vou pedir uma coisa para você, tá? Você que está aqui ao vivo, se você não entendeu o que eu vou falar, se der choque de informação, por favor, me envia um comentário aqui na live. Ou se você está assistindo a gravação, comenta nessa live e me diz, Suene, eu não entendi, tá? Por quê? Quando fala sobre esse assunto, dá um choque de informação. As pessoas não entendem, aí elas travam e perdem de acessar os próximos conhecimentos que poderiam acessar se elas tivessem ouvidos para escutar, tá? Então, seja muito sincero com você e comigo, quero lealdade, porque aqui eu estou entregando tudo para vocês. E se não entender, por favor, avisa aqui embaixo, tá? A polêmica é, para você enriquecer, você só precisa usar a força de vontade em você mesmo. Como? Cuidando no que você vai pensar e no que você vai fazer. E quando se trata de cuidar no que você vai pensar, óbvio que você vai ter que vigiar seus pensamentos, mas, sobretudo, você precisa vigiar para onde que você está olhando, ou seja, onde é que está indo o teu foco. E aqui ele chama bastante atenção para você não olhar para a pobreza, tá? Não é para você ler livros, reportagens, casos trágicos de miséria ou pobreza, ou de como é que a pobreza surgiu no mundo, ou de como é que a miséria existe, como é que ela se perpetua. Ele fala, esse problema não é seu. Você tem que focar na cura. E a cura é você ficando rico e ajudando estas pessoas. Como assim? Veja bem, existe uma sutil diferença, bem sutil, tão sutil quanto a grossura dessa folha. Olha aqui, tão sutil quanto a grossura dessa folha. Entre você olhar para a pobreza, focar na pobreza, pegar o modelo mental da pobreza e criar mais daquilo na tua vida. E a diferença entre você olhar para a pobreza sem sintonizar com ela e ajudar ela a parar de existir. Como assim? Depende do quanto você se envolve emocionalmente e a forma como você olha para aquilo. Por isso essa sutil diferença aqui, tá? Por isso essa sutil diferença. Eu vejo muitas pequenas comunidades de pessoas pobres, de pessoas que vivem na miséria, mas elas vivem somente para lutar pelos direitos dos pobres e que não sei o que, reivindicando. Elas estão focando o quê? Na origem da pobreza. Como é que a pobreza surgiu? Como é que ela existe? Por que ela existe? Quando, na verdade, não é trabalho delas. Ou seja, foca na pobreza. E eu vejo pessoas enriquecendo para usar o dinheiro de modo tal que ajude as pessoas que estão na pobreza, sem olhar para a pobreza. Esse grupo aqui, eles criam mais pobreza para a própria vida. Esse grupo aqui, eles criam mais riqueza para a própria vida. Quem está entendendo? Quem está entendendo fala, eu estou entendendo tudo. Porque isso é muito importante você entender, tá? Como é que esse grupo aqui funciona? Olha para a pobreza, e aí olha, e se, meu Deus, como pode essa pessoa assim, como pode, se questiona e se envolve emocionalmente
e vê cenas que marcam e ficam marcado e acha que ela tem que saciar a fome, somente saciar a fome, somente lutar pelas causas, né? Quando na verdade, fazendo esse movimento, ela vai gerar mais pobreza. Ela vai gerar mais pobreza. Por quê? Porque as pessoas que estão na pobreza e estão na miséria, elas estão lá porque o único modelo mental que elas têm é de pobreza e de miséria. É por isso que é tão difícil uma pessoa que vive em uma favela, em uma comunidade pobre, que só vê casas pobres, sair dali para mudar a vida. Tem gente que muda? Tem, mas essas pessoas só mudam quando elas olham para a riqueza e não para a pobreza. Esse grupo aqui, eles olham para a pobreza? Sim, mas eles sabem, eles têm o conhecimento da ciência de ficar rico e eles tratam de ficar rico para impressionar as pessoas que estão na pobreza e na miséria a se desenvolverem de modo tal que elas também possam ficar ricas. Aqui você sacia a fome por horas ou por dias, mas amanhã a pessoa está com fome de novo e amanhã está com fome de novo. Aqui você muda a vida da pessoa para sempre. É por isso que as pessoas que estão aqui continuam pobres e atraem a pobreza para a vida delas, e as pessoas que estão aqui, elas ficam cada vez mais ricas. Na Bíblia está escrito que aquele que muito tem, mais lhe será dado. E aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tirado. É mais ou menos isso que acontece. E o que o autor fala é: você precisa focar no que você quer, tá? O que você precisa focar é o que você quer. E aqui ele chama a atenção. A medicina, como uma ciência, como ciência da doença, ela aumentou a doença. Porque ela foca na doença e não na cura. A religião, como a ciência do pecado, ela promove mais o pecado. Por que ela promove mais o pecado? Porque ela tenta disciplinar as pessoas através da culpa e do medo. E pela culpa e medo, as pessoas acabam cometendo mais pecados. Tipo, não julgue. Julguei. E agora? Pequei. Quanto mais você peca, mais você acha que não tem jeito, mais você continua no pecado. A economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com mais miséria e necessidade. Porque existe a economia espiritualista e tridimensional, já divulgada e difundida. Existem religiões espiritualistas e existe também medicinas que cuidam do espírito, da mente e do corpo. Mas a medicina tradicional, a religião tradicional e a ciência tradicional, eles geram mais daquilo. Por isso que, vou pedir para vocês repararem uma coisa. Esse grupo aqui, enquanto não olhar para a riqueza e tratar de ficar rico para poder inspirar essas pessoas, jamais vão sair dali. Na minha cidade natal, dentro da minha família, eu tenho grupos de pessoas que ficam ali, ó. São pessoas que têm dívidas, que vivem na escassez, mas estão ali sempre. Ai, tem que ajudar os pobres. Tem que ajudar os pobres porque para os pobres é o reino dos céus. Os pobres são Jesus Cristo e que não sei o quê. E ficam ali admirando a pobreza, venerando a pobreza. Qual o modelo mental que está entrando? Pobreza. O que está criando? Eu dou minha cara a tapa. Eu mudo o meu nome. Eu posto nudes se esse grupo aqui enriquecer. Desse jeito. Duvido. Não tem como. Podem observar. Agora, esse grupo aqui, ele enriquece de maneira exponencial. É bíblico, tá? É bíblico e o autor fala da ciência para ficar rico claramente sobre isso aqui. Então ele fala, não perca seu tempo. Não perca seu tempo nesse grupo aqui, não. Nesse negócio de, vamos saciar a fome, erradicar a fome. Quer erradicar a fome, meu amor? Fique rico. Muitas pessoas criticam bilionários, outros milionários, dizendo que eles são detentores de poder e de dinheiro. Gente, vocês não têm noção do quanto de dinheiro que essas pessoas doam.
Se algum dia vocês vocês vão conseguir, que eu sei que vocês vão ficar ricos. Minha oração é que vocês fiquem ricos. Se vocês tomarem conhecimento do quanto essas pessoas doam, vocês vão ficar assim, ó. Jura? Milionários doam 6 dígitos. Multimilionários doam milhões. Bilionários doam também muito dinheiro. É muito dinheiro. E é porque eles doam que para eles está sendo concedido mais. E eles inspiram pessoas a se tornarem iguais a eles. Não é uma esmolinha, não é uma moedinha que você está alimentando a fome daquela pessoa ali naquele momento, não. A Suene, que coisa mais desumana. O autor diz, não é que para você ser desumano e cruel. Ele só está pedindo para você se recusar a ouvir o grito da miséria. Tá? Não, você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Qual é a forma convencional? É dando, só dando e olhando para aquilo. Ponha a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor, fique rico. Essa é a melhor maneira que você pode ajudar os pobres. Isso não quer dizer que eu dou esmola, eu ajudo instituições, eu faço doações recorrentes mensais, mas eu tô nesse grupo aqui. E eu vejo na minha vida acontecer, quanto mais eu dou, mais volta. Mas eu já tive nesse grupo aqui. Eu sei como é que funciona a dinâmica. É dor, é pesado, é olhar para aquilo. Ai, coitadinho, bichinho, não tinha o que comer, não tem leite, não tem fralda, não tem... Focar na dor vai trazer mais dor. E você dá, e quando você alimenta essa súplica, você está criando mais súplica na vida dessas pessoas. Agora, quando você está aqui focada num trabalho de mudar a vida deles, a mágica acontece, tá? A mágica acontece. Aqui, todas as pessoas que eu ajudei até hoje, eu nunca dei só um prato de comida, eu nunca dei só dinheiro, eu nunca dei só uma cesta básica. Eu dei meu ouvido, eu dei meu testemunho, eu dei esperança e dei livros. E aqui o autor fala, o que a pessoa vai fazer? Problema dela. Não é direito teu influenciar, manipular a mente dela ou manipular fisicamente. Entende? Ela tem o poder de livre-arbítrio. Pode ser que ela leia o livro, pode ser que não, pode ser que jogue no lixo, pode ser que toque, que não toque. Mas eu já vivi isso claramente e foi mágico. Todas as vezes que eu ajudei pessoas aqui, foi mágico. O dinheiro chegou para mim quintuplicado, multiplicado por 10. Teve um caso que voltou multiplicado por 10, mas aqui só ia. E esses grupos, eles não saem daqui. Quem tá entendendo, escreva aqui embaixo para mim. Tô entendendo. Então, o que é que você vai... Qual é a tua força, a força de vontade que você tem que atuar? É ter a força de vontade de não ficar olhando com dor para os retratos de pobreza. E a força de vontade de fazer o trabalho de olhar para cá, para o que você quer, para a prosperidade, para a abundância, para você ficar rico e através da tua riqueza você conseguir entusiasmar, inspirar outras pessoas, tocar outras pessoas. Aí sim, meu amor, aí sim você vai estar ajudando as pessoas a mudarem as suas vidas, tá? Eu podia muito bem chegar aqui no Instagram, vou fazer sorteio de dinheiro, vou ajudar vocês. Não, eu quero mudar a vida de vocês, não quero ajudar momentâneo, não. Quero ajudar aqui, ó. O domínio da riqueza é 80% mental e 20% técnica. E quando você tem um recipiente adequado para atrair o dinheiro e desenvolve isso, meu amor, a substância amorfa trabalha no jeito lindo para você.
é lindo demais. Eu conto para os meus mentorados, às vezes eu acho que eles não acreditam muito em mim, mas eu tô usando a honestidade, tô falando a verdade para eles. É mágico, gente. É mágico. Ontem, acho que foi ontem, eu contei para vocês, né, do aluguel. Pois é. É tipo aquilo ali. Naquela época era mais sofrido, mas hoje em dia é muito mais fácil, é muito mais leve, é muito mais rápido. Porque eu já vivi muitas experiências com isso daqui. Eu tô aqui compartilhando com você porque eu quero que você mude a sua vida também, tá? Porque eu quero que você faça coisas simples e comece a empregar na tua vida a ciência de ficar rico. Isso é tão real que quando você vai orar pela paz mundial, o que você visualiza, né? Você visualiza tranquilidade, você fica tranquilo, vê coisas bonitas, você está focando no que você quer. Então, se você quer construir saúde, você não pode olhar para a doença. Quer construir riqueza? Você não pode olhar para a pobreza. Quer construir relacionamentos saudáveis? Você não pode olhar para as discussões. Lembrem-se, onde você foca, expande. É simples assim. E é como eu falei, é uma folha fina que divide um do outro. O autor fala aqui, só para deixar claro, tá? A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza, esse grupo, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propunham com a fé a enriquecer. Os pobres não necessitam de caridade, eles necessitam de inspiração. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes um entretenimento para fazê-los esquecer disso por 1 ou 2 horas. Mas a inspiração pode fazer com que saiam da sua miséria. Se você quiser ajudar os pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. A única maneira da pobreza ser banida para sempre deste mundo será tendo um grande, constante, crescente número de pessoas praticando os ensinamentos desse livro. Já fica a dica. Pega esse livro. Pega esse livro e doa. Ai, Suene, mas a pessoa que está com fome não vai ler o livro. Mas se você der um prato de comida para ela e der o livro, ou então se você disser, lê o livro que eu te dou o prato de comida, ela vai ler. Dá o prato de comida e depois pede para ela ler. Tanto faz. Só não imponha, né? Só não imponha. E fique rico você primeiro. Ele fala que aqui ele chama também a atenção para quando você constrói a sua riqueza sobre a força da competição, você está você está derrubando a escada pela qual você subiu. Quando você fica rico, utilizando-se somente da competição, você derruba a escada pela qual você subiu. Agora, quando você fica rico pelo poder da criação, pelo poder criativo, através da ciência de ficar rico, você cria uma escada onde todas as pessoas que te seguem poderão subir. Olha a diferença. Olha a mentalidade disso daqui. Consegue imaginar? Quem está entendendo, escreve aqui para mim. Eu. Quem está entendendo, escreve eu. Então, a força de vontade que você tem que ter não é aquela... e ele chama a atenção aqui. Bom que eu lembrei. Ele chama a atenção aqui que você não tem que utilizar a sua força de vontade para convencer divindades que estão querendo te fazer o mal, né? Divindades que estão querendo te perturbar o juízo. Ou forças negativas que estão querendo perturbar ou atrapalhar a sua vida. Não, isso aí não precisa. A única coisa que você precisa é enviar o teu pensamento para a substância amorfa com propósito e fé, continuar acreditando, e a força de vontade que você vai fazer, meu amor, é de não pensar em coisas negativas.
é de não pensar na dúvida, é de não pensar na descrença, é de não pensar na pobreza. E nem de como aquilo vai chegar até você. Esse é o teu trabalho. Não precisa você chorar. Eu tô trabalhando aqui para ficar rico, mas na minha família ninguém me ajuda, ninguém me apoia. Não, é você sozinho. Você não precisa de mais ninguém. A riqueza está dentro de você, tá? A riqueza está dentro de você. Então, a partir de hoje, chega de mimimi, de que ninguém me ajuda, de que ninguém me apoia, de que ninguém compra os meus produtos. É você e você. Quem tá entendendo isso, escreve assim, e coloca um foguinho aí para eu saber que você entendeu, tá? É você e você. Então a única coisa que você tem que fazer é focar em ter fé, focar em cuidar dos teus pensamentos e focar em cuidar dos teus sentimentos. Esse é o melhor trabalho, esse é o melhor e mais eficaz trabalho que você pode fazer. Fulano disse que você é incompetente. Foi? Jura? Plena. Tá muito caro o seu produto. É? Plena. Porque você não vai conseguir. Jura? É mesmo? Você não sabe o que eu sei, querido. Entendeu? É você e você. É a fé na substância amorfa. É definir o teu propósito. Aliás, é definir o modelo daquilo que você quer. E se muta para todas as coisas negativas que podem te tirar do foco e se cega para todas as imagens negativas e tristes que podem influenciar a cocriação da tua realidade. Estão entendendo o que eu tô falando? Isso, tem um monte de gente aqui mandando eu com foguinho, maravilha, tá? Então defina claramente o que você quer. Defina claramente o que você quer. Eu sempre tive na verdade, eu já nasceu em mim um desejo de ajudar as pessoas. Quando eu era pequena, minha mãe disse que teve um aniversário, acho que 2, 3 anos de idade, não lembro bem. Eu recebi muitas bonecas e ela me deixou minutos com os brinquedos. Eu dei tudo, porque eu queria ajudar as crianças. Mas eu cresci olhando para a pobreza. Eu cresci olhando que a pobreza era bonita, né? Que o reino do céu ia ser dos pobres. Eu falei, então não quero ir para o inferno, não. Quero ser pobre também. Só que quanto eu era pobre, mais eu sofria, menos eu podia ajudar as pessoas. Aí tem o tal do voto de pobreza, né? Coisa mais triste do mundo. Coisa mais triste não, coisa mais ridícula do mundo. Porque isso é completamente antibíblico, isso. Voto de pobreza, tá? É diferente de você fazer, como que eu posso dizer? Uma abstinência da carne, do material por um tempo para que você sintonize com o material e saiba utilizar ela com sabedoria. É diferente. Agora você fala, vou viver na pobreza porque o reino do céu pertence somente aos pobres. Hoje, com um pouco do muito que eu ainda vou alcançar, eu ajudo muito mais pessoas do que antes. Hoje eu consigo agregar valor na vida dos meus pais. E é só o começo. E eu quero e desejo que você desbloqueie a riqueza e a abundância que há na sua vida também, tá? Para que você consiga realizar os teus sonhos, os sonhos das pessoas que você mais ama e os sonhos das pessoas que você nem sonha que tá por aí, mas existe. E, gente, é muito gostoso quando você realiza o sonho de alguém. É muito gostoso, é muito emocionante. Eu desejo com força que vocês vivam isso, sabe? Eu desejo com força que vocês vivam isso. O poder de realizar o sonho de uma pessoa que você nunca viu na vida. E a gratidão que essa pessoa emana para você cria uma redoma assim, te blinda. Parece que você se torna assim, inabalável. Tá? Inabalável. Mas
é transformador. Tá bom? Amanhã não teremos live. Nossa próxima live é sábado, 10 horas da manhã. E vamos dar uma corrida com os capítulos. Chegamos no capítulo 9. Temos ainda 7 capítulos pela frente. No sábado a gente vai dar uma corridinha para os capítulos. Se chocou alguma crença em você, não vou pedir desculpa, porque essa é a verdade. E você, se quiser ficar rico, precisa saber da verdade, tá bom? Se ficou dúvida, manda um direct para mim, vem conversar comigo. Eu posso te ajudar a desbloquear, a pensar de outra forma e aceitar com mais facilidade essas verdades do livro, tá bom? E se você não concorda, você tem o livre-arbítrio de não concordar também e tá tudo certo, tá bom? Um beijo bem grande para você. Te espero na nossa próxima live e muito obrigada por você ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau!